Acreditamos que podemos mudar o mundo se tivermos o poder da educação e da ciência. Um ecossistema que existe para transformar e ser o melhor em todos os formatos. E quando surgem novas perguntas, juntos encontraremos novas respostas. Processo Seletivo Unifacisa 2021. Seja você a resposta para o mundo. A Unifacisa está de portas abertas para você. Venha conhecer a nossa estrutura e experimentar a incrível experiência universitária do nosso ecossistema. Laboratórios de todas as áreas, complexo esportivo, área de lazer, vivências em sala de aula e muito mais. Temos horários exclusivos para você e contamos com todas as medidas de biossegurança. Agende o seu horário e conheça a Unifacisa. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Rodrigo Mota, sou professor e sou coordenador do curso de Jogos Digitais da Unifacisa. Nós estamos aqui na Unifacisa Week e hoje vamos apresentar um pouco do curso de Jogos Digitais, né, nessa palestrinha rápida, onde a gente vai responder o que é que estuda um desenvolvedor de jogos, né? Então as pessoas elas sabem que existem os jogos, elas jogam, né? Os jogos digitais principalmente eles são uma grande mídia do nosso tempo, né? Mas e aí, como é que se constroem os jogos e o que é que um profissional da área de games, né, os vários profissionais da área de game, o que é que eles estudam? Né, principalmente no nosso curso de Jogos Digitais da Unifacisa. Né, quando um aluno ele vem estudar com a gente, quais são os conteúdos que ele estuda? Né? Em geral, são 3 áreas, né, e a gente vai apresentar um pouco, né, dessas áreas, mostrar alguns trabalhos de alunos e que nós realizamos nos cursos, nas disciplinas. Né? E aí, antes de começarmos a mostrar especificamente os conteúdos, eu quero falar um pouco sobre o curso de Jogos Digitais de um modo geral, ok? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Durante essa apresentação, eu vou compartilhar bastante a minha tela, né, e os professores também. Estamos todos em isolamento social, né? Então, eu estou na minha casa, né, no meu escritório, onde eu vou fazer essa transmissão para vocês, assim como os outros professores também. Então, o curso de Jogos Digitais, a gente tem é óbvio que a gente tem que falar, quando a gente fala de jogos digitais, a gente tem que falar que a gente está no maior mercado de entretenimento do mundo, né? Os videogames, né, até um tempo atrás, eles eram restritos a quem tinha os consoles, né? A gente conhece Master System, Nintendo, etc e tal, mas com o advento da internet, as pessoas começaram a ter computadores em casa, e principalmente com o celular, né? Então os videogames passaram a ser o maior mercado de entretenimento do mundo, maior que o cinema, maior que a TV, que a música, né? Porque todo mundo que tem um celular é um possível consumidor de jogos digitais hoje em dia, né? Além dos jogos para computadores e os próprios consoles que a gente já conhece. Então, e quando eu falo assim de jogos, eu estou falando de todo tipo de jogo, né? As pessoas acham engraçado que às vezes elas dizem assim, eu pergunto, você joga videogame? Ela, não, só joga o jogo de celular. Tipo, o jogo de celular é um videogame também, é um jogo também. Existem pessoas que fazem esses jogos e existem empresas que são bilionárias, né, fazendo jogos para celular. Né? Então, quando eu falo de pessoas que jogam videogame, eu estou falando de todos os tipos de jogos. Então, desde jogos casuais, ou jogos de celular, né, jogos mobile, a jogos de consoles de última geração, né, com esses focado em gráficos e essa experiência quase cinematográfica, jogos competitivos, jogos de portáteis, né, e uma série de jogos que existem. Hoje em dia, todos esses tipos de jogos que existem, né, fazem parte desse grande mercado de desenvolvimento de games. Né? E aí, a gente costuma dizer hoje que todo mundo joga videogame, né? Principalmente devido ao celular, né? Todo mundo joga videogame hoje, e se você não joga,
é porque alguém está criando ainda uma experiência de jogo que vai fazer você jogar videogame. Então a gente tem um grande número de adultos que jogam videogame, né? As pessoas, às vezes, elas acham que o mercado de games é um mercado para crianças, né? Mas só 18% dos jogos desenvolvidos no mundo todo são para pessoas abaixo dos 18 anos, né? São para crianças, né? Então, mais de 80% dos jogos desenvolvidos são para adultos. A média do jogador de videogame atualmente é 35 anos. Então, se a gente pegar todo mundo que joga videogame e dividir, né, a média de idade vai ser 35 anos. Então, é um público adulto que gasta dinheiro nos jogos, que compra jogos, que tem os jogos como um lazer, um hobby, uma atividade do dia a dia. Né, e isso que são os jogos hoje. Mas no curso de jogos digitais, a gente tem uma perspectiva de mostrar como os videogames eles estão entrando em várias outras áreas, né? O videogame, a gente pode entender ele como um produto, né? Como um jogo que eu compro, né? Ou baixo e eu jogo para me divertir. Mas a gente também pode entender os videogames como um suporte, né? Como uma mídia ou um suporte, né? É a interação com desafios e recompensas, né? Então, isso que são os jogos, né? E aí, essas características principais, né, de ser um artefato de base tecnológica, que pode ser utilizado para transmitir várias sensações e para desafiar alguém a fazer alguma coisa e fazer com que ela interaja, isso faz com que os jogos sejam utilizados em várias outras situações e vários outros mercados, né? Então, no curso de jogos digitais, a gente também tem essa perspectiva para mostrar que o aluno que os videogames estão vivendo hoje o que o cinema viveu há 100 anos atrás. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com os jogos, existem várias outras oportunidades, digamos assim, e áreas para se trabalhar com o desenvolvimento de jogos. Então, por exemplo, jogos para treinamento, né? Um simulador de voo. O que é um simulador de voo? É um jogo. O simulador de voo é um jogo. A diferença é que ele é um jogo sério, né? Você tem que pilotar bem para você conseguir tirar a sua carteira de motorista de piloto, né? Então existem vários outros simuladores que vão treinar as pessoas, né? Vários jogos que são feitos para treinamento, né? Então jogos para saúde. Eu sempre gosto de mostrar o caso dessa menina e ela fazia fisioterapia respiratória, né? E para quem faz fisioterapia, principalmente criança, é uma atividade um pouco cansativa, né? E um pouco a criança não gosta de fazer, apesar dela ter que fazer, né, para o bem da saúde dela. E aí o pai dessa menina, que era programador, né, ele criou uma forma de conectar esse respirador com a tela, e cada vez que ela respirava, fazer o exercício de respirar, ela movia um personagem na tela, né, e isso tornou esse momento que era muito chato, num momento divertido, e motivou ela a fazer o exercício, né? Então isso é muito importante, é o jogo em si, né? O desafio de fazer alguma coisa, a interação, fazendo vocês fazer algo melhor do que você fazia, né? Então existem jogos para saúde, para gerenciar empresas e equipes, jogos educativos, né? Acredita-se muito que a educação ela vai mudar, está mudando, né? A pandemia ela também trouxe várias novidades para a educação, digamos assim, e acredita-se muito que os jogos eles vão participar dessa mudança, né? Então fazer jogos que vão ensinar as pessoas, que vão fazer elas praticarem determinado tipo de conhecimento, isso é muito importante. E jogos para marketing também, né? Para você vender um produto, né? Quando um jogador ele passa um tempo jogando um jogo de uma marca, ele passa mais tempo em contato com aquela marca do que se ele passar e ver um outdoor, que ele vê questões de segundos, ou uma propaganda em algum lugar, né? Então essa relação do jogo com o usuário é importante também. E assim, existem N outras formas de usar os jogos, né? E cada dia as pessoas utilizam os jogos em mais tipos de aplicações diferentes. Então, o curso de jogos digitais da Facis é um curso de 3 anos, é um curso noturno, onde são estudados, são 44 disciplinas, no final o aluno faz um TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso dele. Isso aqui é a grade do curso, não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas só para mostrar que a gente tem 3 grandes áreas, né, que são essas áreazinhas coloridinhas, verde, laranja e azul, que é o que a gente vai mostrar para vocês hoje, o que a gente vai explicar para vocês hoje, né, o que são cada uma dessas áreas que a gente ensina e estuda no curso, né. Então, as 3 grandes áreas que são vistas no curso de jogos digitais são o design, a arte e a programação, né? Que é o que a gente vai mostrar um pouquinho de cada um hoje, né? O design, a arte aplicada e a programação. Então, o design no desenvolvimento de jogos é a parte de
concepção, né, e planejamento de todos os elementos que existem num jogo, né? Então, se eu vou fazer um jogo para criança, ou vou fazer um jogo para adulto, né, esses jogos eles vão ser diferentes. Né? Se eu vou fazer um jogo para celular, para a pessoa jogar com o celular em pé, ou ela vai jogar no controle, ou ela vai jogar num VR, todas essas características elas mudam completamente como esse jogo vai ser feito, como esse jogo precisa ser planejado para dar certo para o usuário, para o público-alvo, né? Para as pessoas que de fato você quer que joguem seu jogo. Então, tudo isso é o design. Você escolher um tema para o seu jogo, você escolher uma narrativa, você criar personagens, você criar cenários, você criar desafios para o seu jogo, se o seu jogo é fácil, se o seu jogo é difícil, se o seu jogo é competitivo, se ele vai fazer as pessoas relaxarem, se ele vai fazer as pessoas ficarem mais atentas, se é um jogo que vai forçar habilidades de memória, ou se é um jogo que vai forçar habilidades motoras das pessoas. Tudo isso é o design, é um conjunto de decisões que você toma e você planeja para que o seu jogo ele funcione. Então, eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu separei para mostrar como é um pouco desse processo e como é que esse processo ele acontece. Então, por exemplo, o design ele trabalha muito em cima de um que a gente chama de Game Design Document, ou documento de design de um jogo, né? Então, esse documento de design de um jogo, ele é um documento, né, onde a gente descreve todos os elementos que existem no jogo, né? E principalmente você descreve como é que vão ser as ações do jogo. Então você meio que desenha, né, e planeja como é que vai ser seu jogo inteiro. O personagem vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, o tema dessa fase é isso ou é aquilo, e assim sucessivamente. Isso aqui não é o jogo em si, mas com esse documento, digamos assim, os artistas e programadores, eles vão poder criar, né, eles vão poder criar o jogo da forma como o game designer, digamos assim, imaginou. Então, por exemplo, isso aqui é um trabalho de um aluno também, né? Então ele planeja como serão os personagens, né? Como serão os golpes, enfim, como será a narrativa do jogo, como é que o jogo você vai controlar o jogo. Isso é uma etapa importante, né? Como são os desafios do jogo. Então aqui você planeja, você tem que ir de um ponto A para um ponto B, então você tem que pular, tem que arrastar alguma coisa. E assim sucessivamente. Essa é uma primeira parte de um trabalho do designer, né? Quando a gente está criando esses jogos, de um modo geral, o game designer ele vai para protótipos, né? Ele cria protótipos para começar a testar se essas coisas são divertidas. Né? Então, por exemplo, eu vou mostrar um protótipo de um aluno agora, um aluno que entrou agora no curso, né? E para vocês verem mais ou menos como é a cara de um jogo quando ele está começando, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma ideia de um jogo que para você utilizar uma mecânica de ficar virando omelete ou virando, sei lá, tapioca. Então você coloca a tapiocazinha na frigideirazinha, o omelete, e aí você vai girar ele, aí você vai pegar, né? Então você pega, joga, e aí você gira, né? Eu posso clicar e errar, por exemplo, e aí eu perco o ponto, né? Então assim, é tão elementar isso, mas isso, no futuro, a ideia é que isso vire uma mecânica de jogo divertida, né? Que você possa evoluir essa mecânica ao ponto dela se tornar divertida. Ou, deixa eu ver outro aqui. Você vai fazer um jogo que a ideia do jogo sei lá, a ideia desse jogo aqui, por exemplo, que o aluno ele tá planejando agora se eu me lembrar como é que joga aqui. Aqui. Você é como se você fosse um cubinho de gelo. Você é um cubinho de gelo, então eu tenho que passar por debaixo desse lugar aqui. Mas eu sou um cubinho de gelo, mas eu sou grande, né? Aí tem uma coisa quente ali. Se tem uma coisa quente, eu sou um cubinho de gelo, o que é que vai acontecer? Eu vou derreter, né? Se eu derreto, eu fico menor, aí eu passo. Né? Então esse é o desafio, esse é o jogo que ele está querendo fazer. Então aqui é uma parte gelada, então eu sou um cubinho de gelo, eu vou crescer mais, e aí eu consigo empurrar esse negócio aqui. Quando eu era pequeno, eu não conseguia empurrar isso aqui. Né? Então, é assim que os jogos, de um modo geral, eles são criados, né, do ponto de vista de mecânica e de design. Aí existem outras partes, né, do processo de design, onde, por exemplo, você vai criar os personagens, né? Os personagens eles precisam funcionar dentro da concepção do seu jogo.
né? Então, a gente tem disciplina onde a gente vai pensar o desenho de personagens do ponto de vista do character design, que a gente chama, né? Que é pensar o design dos personagens. Por que que o meu personagem ele é desse jeito, né? Existe uma razão para ele ser dessa forma. Por que que ele vai ser desse jeito? Né? Por que que ele usa determinado tipo de arma? Né? Ele é um cara que num jogo ele é um cara que bate, ele é um cara que cura os outros, né? E aí por quê? E aí tudo isso vai estar relacionado, né, à criação de um personagem. E você volta, não, então nós temos que criar armas ou itens, né, para um jogo. Então, a gente faz muitos exercícios desse tipo. Então, por exemplo, aqui é um exercício que a gente faz de pensar armas para personagens de jogos que já existem, né? Então, tem um jogo, sei lá, chamado Dota. Não sei se vocês conhecem, mas... E aí, o que é que a gente faz? A gente cria armas, né? Pensa o design dessas armas, a forma, a cor, como é que elas funcionam, para personagens que são desse jogo Dota, né? E aí, depois que a gente cria todos esses elementos, né, existe uma etapa que é muito importante no desenvolvimento de jogos, né, que é a etapa de testes, de balanceamento, porque depois que você tem tudo isso e essas coisas estão programadas, você vai jogar, você vai saber se aquilo está muito rápido, está muito lento, se o jogo está bom de jogar, quanto tempo vai demorar para esse jogo ser terminado, né? Terminado em termos de gameplay, de horas, né? E aí você vai fazer ajustes finos, se as fases estão com a dificuldade progressiva, né? Que é o que a gente mais preza no jogo, né? O jogo ele vai ficando interessante à medida que ele vai sendo jogado, ele vai ficando mais difícil, deixando o jogador mais atento. E é uma etapa que a gente chama de balanceamento, né? Que é muito importante também e é uma atribuição muito importante e crítica, digamos assim, do game designer, né? Fazer com que o jogo de fato fique divertido e tudo mais. Bem, é isso. Acho que eu expliquei o design aí para vocês. Eu vou passar a palavra para o professor Trigueiro. Ele vai falar um pouco sobre a arte dos jogos. Eu mostrei um pouco essa parte de conceito. Ele vai mostrar um pouco mais de como é que você cria assets, digamos assim, para colocar nos jogos de fato. Boa tarde a todos. Meu nome é José Trigueiro, certo? Eu sou professor do curso de Jogos Digitais na área de arte, tá? Eu também sou egresso do curso, eu me formei, eu sou da primeira turma do curso de Jogos Digitais e já estou lecionando no curso já há quase 7 anos, já uma longa jornada aí no curso de Jogos Digitais. Eu também leciono algumas disciplinas da área de arte, como o Rodrigo falou, ele deixou essa bola para mim. Temos algumas disciplinas que são outros professores na parte de arte, então eu resumir aqui, eu vou dar um resumo, mais ou menos o que é que a gente vê em algumas disciplinas de arte, tá? Deixa eu aqui dar compartilhar minha tela. Chegou aí. Pronto. Aqui, uma das disciplinas que eu leciono também no curso de jogos é uma das mais importantes também, uma bastante importante, certo? Que são as técnicas de animação, tanto 2D e 3D, né? Eu acho bastante importante essas disciplinas porque é o que dá vida aos personagens, tá? Então, o que é que a gente vê nessas disciplinas aqui no curso? Aqui a gente vê, na disciplina de animação, a gente vê o princípio de animação tradicional. Esse aí eu acho que é o que mais rege nessa disciplina, é esse tipo de assunto aí, certo? Os princípios da animação tradicional da Disney, que é como se fosse uma bíblia, tá, da animação, que já tem mais de 100 anos e até hoje é usado, tá, na área de animação. Então, tudo na área de animação que a gente vê envolve usando esses princípios, que são 12 princípios. Eu não vou elencar todos, porque a gente demoraria muito, mas é o assunto principal dessas disciplinas de animação no nosso curso, tá? O que é que a gente vê de animação 2D tradicional? Claro que a animação 2D tradicional, ela envolve, como na Disney antigamente, era papel, lápis, mesa de luz e tudo mais. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, a gente consegue fazer tudo de forma digital, utilizando softwares, né? Como, por exemplo, o Photoshop e algumas ferramentas que são exatamente para isso que elas são
exatamente para animação tradicional. Tá? A gente vê algumas delas no nosso curso. E nelas a gente consegue animar como se a gente animasse no papel e fizesse todo o controle da animação de forma digital, e isso facilita bastante o trabalho do animador. Vemos também algumas técnicas extras também, por exemplo, como a animação 2D, a Cutout Animation, certo? É uma técnica que é muito utilizada hoje em dia, certo? Cutout é como se fosse uma técnica de recorte, certo? Como se você tivesse vários pedaços de elementos e você conseguisse controlá-los independentemente, certo? Girando, rotacionando eles, escalonando, posicionando, tá? É uma técnica muito utilizada nos desenhos animados hoje em dia, certo? Tipo Peixonauta, Turma da Mônica, South Park, isso já vem desde lá de trás, né? E hoje em dia é muito difundido. Ele é muito utilizado também, inclusive em jogos digitais. Por quê? Porque você consegue ter uma produtividade muito grande. A animação 2D tradicional, ela é bem custosa, certo? Dá muito trabalho e é bem cara. E esse tipo de animação é um estilo de animação que tende a baratear o processo de animação, certo? Então, a gente consegue fazer com os elementos, com alguns elementos, a gente consegue criar N animações para determinado personagem, sem precisar estar redesenhando tudo de novo. Então, é uma técnica bastante utilizada na área de jogos, na área de desenho animado, e a gente utiliza bastante também no nosso curso. Temos também a animação também em pixel art, que ela é o xodó dos nossos alunos, eles gostam muito de utilizar essa técnica, que imitam os saudosos jogos da era de 8, 16 bits, né, e que virou tipo um estilo cult, né? Todo mundo sonha algum dia em fazer um jogo com esse estilo de arte. Então, é um dos queridinhos desse estilo dos alunos do nosso curso. Temos também, por favor, indo para o 3D, isso aí foi só um resumo, tá? Resumo do resumo do resumo, por causa do tempo. Temos também as técnicas de animação 3D, que a gente vê a parte de tudo que a gente viu também, assim, vale salientar que a parte lá que eu falei sobre os 12 princípios da animação, naquele primeiro slide, também se aplica em animação 3D, certo? Aí tem muita parte técnica, a parte artística, a gente vê muita animação 2D e a gente consegue trazer esse conhecimento para a animação 3D, e aqui a gente vai aprender muita coisa técnica também, por exemplo, como bonds e rigs. Bonds são ossos e rigging é o processo de criar um esqueleto que controla um personagem 3D, tá? Como exemplo aí, um monte de ossos que simulam os músculos da face. A gente vê também animação, né, claro, keyframes, o aluno vai aprender também tudo relacionado a keyframes de animação digital, interpolação, curvas de animação, que são a forma de a gente controlar as velocidades do que acontece na tela. Constraints é o que a gente vê também, que são automações que a gente faz, por exemplo, se a gente girar o volante de um carro, né, e a roda do carro continuar girando em um determinado eixo e ele girar também para outro eixo, só girando o volante, isso aí a gente controla com constraints, isso é muito utilizado em animação 3D, e também simulações. Hoje em dia, muitos jogos têm simulações, né? Simulação, o que é isso? É simular coisas físicas, por exemplo, como cabelo, roupa, tecido, colisão, né? Todos os jogos têm simulações, então isso é uma coisa que é bem interessante de aprender em animação 3D. Outra coisa também outras disciplinas que eu leciono no curso, que a gente vê bastante, né, que é uma das bases também do nosso curso na área de artes, certo? É só um resumão do resumo também, que a gente vê muito mais coisa. Computação gráfica 3D, a gente vê desde do básico até o avançado. Então, no nosso curso de jogos digitais, você vê praticamente durante todo o curso, você vê alguma disciplina relacionada. Então, o que a gente já vai aprender no básico? Noções 3D, né? Eu sempre brinco com os alunos que digo, se você jogou um FPS na sua vida, você já tem noções 3D. Mas engraçado que ainda tem gente que ainda não tem essa noção 3D e a gente vai, aos pouquinhos, deixando ele
a par, mais ou menos, de como é que funciona o 3D, tá? A gente vê modelagem, né? Modelagem básica, como estou vendo aí aqui no slide, que a gente faz polígono a polígono, que é modelagem box modeling, como a gente chama, tá? Que é modelagem com caixas. Vemos também mapeamento V. Esse mapeamento V é o quê? É uma forma da gente pegar objetos 3D e a gente achatar eles, né? Planificar, para poder colocar uma textura 2D, né? É muito difícil colocar uma textura num objeto 3D, então, para isso, a gente tem que planificar ele. Isso é como se você pegasse e levasse seu carro para adesivar, todinho, envelopado de adesivo. O carro é 3D e o adesivo é um elemento 2D, então dá um trabalho danado para você colocar e encaixar ele lá. E é uma analogia que eu uso para esse tipo de problema, né? Que a gente pode dizer assim, como colocar uma textura no objeto 3D. Shaders são como o objeto se comporta à luz, se ele é reflexivo, se ele é rugoso, né? Se ele é áspero, tudo isso aí a gente controla com shaders, tá? E tem a parte de texturização, que a gente também faz pintura digital em modelos 3D. Tem a parte de rendering. Rendering é o processo de a gente transformar um objeto 3D, né? O que está aqui, o que você está vendo aí na parte cinza, ele está um objeto 3D na tela, mas quando você coloca shaders, né? Textura, tá? Iluminação, então a gente consegue processar tudo isso aí e transformar ele numa imagem 2D ultra realista. É assim que os filmes da Pixar, da Disney acontecem, né? A parte 3D, o que a gente vê ali no vídeo é todos os elementos 3D, iluminação com câmera, com tudo renderizado. Então, esse processo que a gente chama de rendering, então, a gente vê técnicas de renderização também, né, no curso dos jogos. Isso também, para jogo, né, é muito importante você ter noções, porque há uma engine, como a gente vê um jogo rodando, aquilo ali é uma renderização em tempo real, né, então é legal você aprender rendering. Também vemos escultura digital, que é uma forma bem mais recente de modelagem 3D, né, devido à capacidade que as máquinas hoje em dia têm de manipular vértices, tá? Vértices é uma unidade básica de um modelo 3D, então, hoje em dia, as máquinas hoje conseguem manipular milhões e milhões de vértices, então a gente consegue modelar como se a gente modelasse massinha de modelar mesmo. Então, a gente utiliza um tablet, né, que é uma caneta com a mesa digitalizadora, e a gente consegue criar detalhes que é bem difícil fazer com um modelo com poucos polígonos, tá? Eu falo em polígono porque quem trabalha com jogos deve se preocupar com isso, porque o que uma placa de vídeo utiliza, né, o que ela processa são polígonos. Retopologia, que é um processo que a gente vem daqui, ó, de escultura digital, depois é muito pesado isso para a gente botar num jogo, a gente vem para cá e a gente vai ter que recriar essa malha para deixar ele leve, pensando em performance para colocar no nosso jogo. Temos também a parte de que a gente pega todos esses detalhes, né, que a gente fez nessa parte aqui, ó, que está bem detalhado, e a gente consegue levar para um modelo mais simplificado, e ainda mesmo assim ele ter todos os detalhes do jogo, e é isso que acontece nesses jogos de PS4, de PC. Você vê o personagem, ele é bem detalhado, mas na verdade aquilo ali é meio que fake, é tudo baseado nessas texturas que simulam uma malha muito mais densa do que ela é, tá? E também a gente vê muito exportação para engines, que é essa parte de a gente transportar objetos de um software para outro. Isso a gente faz muito ainda hoje em dia, né? E isso a gente também é de suma importância, você saber como manipular esses objetos e levar ele de um software, por exemplo, como um modelador, para uma engine de jogos, tá? Então, eu vou mostrar aqui um resultado de um trabalho, certo? Usando tudo isso aí, todas essas técnicas que eu mostrei aí nesses slides, o que a gente viu. Temos aqui um modelo, tá? Que a gente utiliza
E aqui você pode ver um modelo totalmente detalhado, é o nosso mascote da Unifacisa, né, do basquete. E aqui você pode ver que é um modelo totalmente detalhado, mas se você olhar, ó, ele tem poucos polígonos aqui. E agora, mas a gente tem bastante detalhe. No caso aqui, ó, aqui partiu de uma caixa praticamente e foi para a escultura digital, tá? E a gente pegou, fechou daquela parte de texturização, shader, e depois, em animação 3D, a gente levou ele para outro software. Depois a gente criou os controles, e aqui já temos os controles de animação. Por exemplo, deixa eu tentar mexer aqui. A gente consegue mexer o olho, ó. Tá? A gente consegue criar todos esses controles que a gente pode levar para um jogo, tá? A gente consegue mexer o braço, deixa eu mexer aqui. Certo? Isso aqui são ossos, né? A gente controla isso aqui com bondes, que a gente chama de ossinhos, que a gente pode criar tipo um esqueleto mesmo, é como se o personagem ele fosse feito de carne e a gente colocasse os ossos para controlar todo ele, tá? Isso aqui, tudo isso aqui a gente aprende no curso, do curso de jogos, desde você, sem saber nada, você chega lá, modela uma caixa, a partir de uma caixa, e você tem o conhecimento para fazer um personagem nesse nível de detalhe no final das disciplinas, tá? Então, acho que é isso, um resumão. Como o tempo é curto, eu queria mostrar alguma coisa mais robusta, mas o tempo é curto, então eu vou passar a palavra agora de volta para Rodrigo Mota. Toca aí. E obrigado. Pô, valeu, Trigueiro, muito bom. É isso aí, pessoal. Deu para vocês perceberem quais são alguns dos processos que existem para criar assets para jogos, no caso, aí assets para jogos 3D, né? Ou 2D também. Trigueiro mostrou também no começo, pixel art e animação cutout também, né? E animação também, que é uma área, outra grande área que existe dentro da arte aplicada para jogos. Então agora a gente vai ver Armando. O Armando é professor do curso, é o nosso mais novo professor, né? O mais jovem e o que mais recentemente se tornou professor do curso, é o nosso professor das disciplinas das engines, das disciplinas de programação, né, e das ferramentas de programação, onde a gente pega tudo isso que a gente planeja, que a gente cria e coloca para funcionar. Beleza? Então, passa a palavra aí para Armando. É isso aí. Boa tarde, gente. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Trigueiro. Como o Rodrigo disse, eu sou professor do curso, eu me formei recentemente e estou dando aula no curso agora, e eu estou nessa parte aí de programação, de engines e tudo mais. Nesse semestre eu estou ensinando para a galera Unity, que eu vou mostrar já para vocês, mas no curso a gente também vê outras engines em outras disciplinas, como a Unreal, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, e também a Construct. Eu vou começar pela Construct aqui, que é um pouquinho mais simples, que é uma engine para jogos 2D, certo? Apesar que alguns alunos gostam de fazer uns macetes para editar a engine, mas é uma engine super simples para você aprender, e é a primeira coisa que a gente vê no curso. Então aqui você nem vai precisar programar com linhas de código e tudo mais, você vai ter um ambiente completamente 2D, e você vai programar usando eventos, então você vai criar eventos de sistema ou de acordo com seus personagens, os seus inimigos, do seu jogo, e você vai poder editar o comportamento deles, fazer com que eles andem, com que eles ataquem e tudo mais. É uma engine ótima para a pessoa começar, mas conforme a gente vai andando no curso, a gente vai vendo engines mais comerciais. Então, eu vou pular para Unreal, agora eu vou dar esse pulo, que é a engine que a gente vê em laboratório de jogos 3D 2, e é uma engine super poderosa, né? Tem muitos jogos comerciais que foram feitos na Unreal e tem outros sendo desenvolvidos no momento. Por exemplo, Fortnite, né? Que é da própria Epic. Unreal é uma ferramenta da Epic, mas também jogos como Tony Hawk's, o remake, né? O Pro Skater 1+2, o Valorant da Riot, também é um jogo feito na Unreal.
o Gears 5, né, o Gears 5, também feito na Unreal. Então, é uma engine muito poderosa. E aqui tem um exemplinho de cena que você já pode, quando você instala, você já tem acesso a ela, que aí é um personagem que já tem toda a física de pulo, de gravidade, então já facilita para você começar seu desenvolvimento. Ok? É uma engine que você também não precisa programar, se você não quiser programar. Eu vou mostrar aqui um exemplo de Blueprint, que é um dos tipos de programação da engine, que é esse aqui, que são com nós, é um grafo de eventos. Então, tem aqui diversos nós, que nesse caso aqui, nesse primeiro quadrado, eles estão cuidando do input do jogador, né, da entrada de dados, então o que o jogador clica no teclado, no mouse, ou então no joystick. E aqui também tem a realização do movimento do jogador. Então, com um pouco de estudo, você consegue entender melhor isso aqui, e é algo que a gente vê no curso, né? A gente aprende a fazer esses blueprint e consegue controlar um personagem, um inimigo, qualquer coisa, certo? E por último aqui, eu vou mostrar o meu xodó, que é a Unity, o que eu estou ensinando para o pessoal que está no segundo semestre, né, no segundo período. Também é uma engine muito poderosa e fácil de você começar a mexer, de você aprender. O padrão da Unity você vai ter que programar, apesar que existem também alguns pacotes que você pode adicionar para você nem programar nenhuma linha de código. Eu digo isso porque existe um certo receio em relação à programação, de gente que ainda não programa, mas conforme você vai estudando, você vai ver que também é algo simples e não é nada a se temer. Então, só para dar um exemplo aqui também de alguns jogos que foram feitos recentemente na Unity, a gente tem Fall Guys, né, que é gigantesco no momento. A gente tem a versão de celular de League of Legends, o Wild Rift. A gente tem o jogo de cartas de League of Legends, que é Legends of Runeterra. Hollow Knight, aquele jogo de fantasma novo, Phasmophobia, Genshin Impact. Então tem muito jogo novo e famoso que é feito na Unity. E, bom, esses exemplos aí dispensam comentários, né? São jogos magníficos. Aí aqui eu vou também dar um gostinho aqui da Unity, né? Para vocês verem um pouquinho como é a interface e tal. Eu estou usando a versão mais nova da Unity, que é 2020.1. E aqui eu vou só criar alguns objetos, mostrar como é fácil fazer isso. Então, eu estou vindo aqui no menu e criando um objeto, uma cápsula. E aqui, isso aqui já pode ser o nosso jogador. Vou zerar as coordenadas. E vou adicionar aqui só um óculos para diferenciar. Depois a gente faz uma programaçãozinha simples de movimentação. Eu explico rapidinho o que está acontecendo. E a gente vê como é que acontece isso na Unity. Tá? Então fiz aqui um personagemzinho super simples, né? É uma cápsula de óculos. E o óculos é um cubo. Então você já vê como é tranquilo de você criar objetos e movê-los, rotacionar. Eu posso rotacionar facilmente, posso mudar a escala dos objetos, como eu já fiz aqui com óculos. Então, super simples de trabalhar. E aqui eu vou fazer um script novo de movimentação. Tá? Então, quando você cria um script, você vai usar outro programa para fazer essa programação, para você digitar o seu código. No caso aqui eu estou usando o Visual Studio Code, mas existem outras opções também. E o que eu vou fazer aqui é super simples, tá? Eu vou pegar o input do jogador. Input, de novo, é a entrada de dados, né? É o que o jogador digita no teclado, tudo mais. E vou, usando esse input, essa entrada de dados, eu vou fazer a movimentação do jogador. Então, a movimentação a gente pode entender como um vetor, tá? Ele vai ter uma direção para cima, para baixo, para frente, para trás, para os lados. Então, aqui na Unity a gente trabalha com vetor de 3 dimensões, né?
cima, baixo, esquerda, direita e frente e trás, são essas 3 dimensões. E aí vai ser um vetor que eu vou chamar, eu posso escolher um nome aqui para ele, vou chamar de direção. Tá? E aqui eu já posso começar a fazer a programação de fato, que vai ser de acordo com a entrada de dados do jogador. Então, eu vou pegar aqui a entrada de dados horizontal do jogador, do teclado. Então, se o jogador está clicando A ou D, ou então setinha da esquerda, setinha da direita, vai entrar aqui. Vou usar essa função aqui, que ele pega, basicamente, quando eu passo esse parâmetro, ele vai pegar o eixo horizontal. Então, esquerda e direita, né? E com isso, eu já estou pegando a entrada de dados do jogador. Claro que isso aqui pode não ser intuitivo de cara, mas conforme você vai programando, você vai trabalhando, isso aqui vai ficar muito claro na sua cabeça. Porque você está pegando aqui o input, que é onde vai ter toda a entrada de dados, e você está pegando o eixo do movimento. E aqui eu estou dizendo que eu quero o horizontal. Então, isso aqui já é o suficiente. Eu vou fazer a mesma coisa para o eixo de frente e trás, que aqui a gente chama de vertical. E com isso, eu já tenho todas as informações que eu preciso para fazer a movimentação do meu jogador. Então, eu vou basicamente preencher o meu vetor, certo? Passando aqui os dois valores que eu encontrei, a movimentação horizontal e a movimentação frente e trás. E vou, por fim, realizar de fato a movimentação. Então, claro que isso aqui não vai ser uma coisa óbvia de cara. E a minha intenção com isso aqui é apenas mostrar que com 4 linhas de código aqui, olha, 4 linhas, eu consigo ver o que o jogador está digitando no teclado e fazer a movimentação do meu personagem. Então, ele está indo. No caso aqui está o óculos dele, porque eu botei o componente no objeto errado. Então, deixa eu corrigir isso. Pronto, agora vai. E está lá, né? Ele está super rápido. E é aí que entra a nossa programação, que a gente pode melhorar, né? A gente pode deixar isso aqui um pouquinho mais controlável. Então, a gente já vê que está funcionando. E aí é questão de ajustes finos. Então, aqui eu posso, por exemplo, multiplicar por essa variável aqui, que vai ser um valor super pequeno, e depois multiplicar novamente por uma variável de velocidade. Então, vou chamar aqui de 10. Tá? Multiplicar por 10. Os meus alunos já conhecem bem a função dessa variável aqui, dessa multiplicação. Não vale muito a pena eu entrar em detalhes aqui, mas é uma variável super importante da gente usar. E agora, se eu voltar para o jogo, eu fiz só aquela alteraçãozinha, né? Quando eu der play aqui, a nossa movimentação já está muito mais compatível, né? O personagem não está saindo da tela do nada, né? Extremamente rápido. Então, conforme você vai tendo ideias para o seu jogo, você vai elaborando, você faz o design, o documento de design do jogo, como o Rodrigo mostrou. Então, você vai desenvolvendo seu jogo, vai trazendo assets para a ferramenta, e aí você vai substituindo isso aqui. Você vai botar um modelo mais bacana, em vez de ser uma cápsula com óculos, você faz um personagem de verdade, né? Um humano, por exemplo. Você expande essa movimentação aqui, você pode deixar uma velocidade diferente, você vai poder... por exemplo, fazer com que o mouse determine a orientação do personagem, a direção que ele está olhando. Então, de forma fácil aqui e completamente, né, 100% customizável, você consegue modificar todo o comportamento do seu jogo, tá? E isso é o caso para as 3 engines que a gente vê aqui, tá? Construct, Unity e Unreal. Você consegue fazer qualquer coisa no seu jogo usando essas ferramentas numa boa. Ok? Cada uma tem sua vantagem. Construct, por exemplo, não é tão comercial quanto as outras, mas você faz um protótipo aqui, coisa de 1 dia, 2 dias, você faz uma coisa extremamente avançada.
Unity também é boa para protótipo, e nas opções gráficas não chega aos pés da Unreal, que a Unreal é top de linha nesse quesito. Então, cada engine vai ter seu ponto forte e algum ponto que vai fazer você querer aprender todas as engines, tá? E é justamente isso que a gente faz no curso. Beleza? Então, como eu estou vendo que o tempo já está bem adiantado, eu vou devolver a palavra para Rodrigo. E o que eu tinha para mostrar de engines era isso aqui mesmo. Muito bom, Armando. Muito bom, agradeço, professor Armando, professor Trigueiro. Gente, é isso, né? Não é só isso, claro. O curso de Jogos Digitais envolve, nós estudamos vários outros conteúdos lá também, nós formamos pessoas, né? Não só desenvolvedores de jogos, então existem outros conteúdos lá no curso, né? Disciplinas de física, matemática, direito, marketing, inglês, né? E tantos outros conteúdos que servem para formar um profissional mais capacitado, né? Que esteja aí para enfrentar os desafios, né, da vida da gente no século XXI, trabalhando com jogos digitais e trabalhando com interação de um modo geral. Beleza? Então, eu agradeço a todos que estiveram aí com a gente. Eu quero só convidar vocês para, se vocês se interessaram pelo curso, quiserem ver mais materiais, mais trabalhos dos alunos, trabalhos que a gente desenvolve, tem um Instagram do curso, se puder colocar na tela aí, Jogos Unifacisa, beleza? E aí vocês vão seguir lá a gente, e aí vocês vão ver mais trabalhos de alunos, TCCs, né? Eu mostrei jogos que estão ali começando, né? Então é bom vocês verem os jogos que mais bem trabalhados, né? Que são os trabalhos de conclusão de curso, ou os jogos que a gente ganha prêmio, né? O curso da gente, o curso de Jogos Digitais da Facisa, é um curso muito premiado. A gente tem mais de 12 premiações nacionais, né, em eventos de desenvolvimento de jogos. E é isso. Se você acha que se você gosta de tecnologia, se você gosta de criar coisas, se você gosta, se você é uma pessoa que acha que é criativo, né, gosta de desenhar, gosta de se expressar de um modo geral, a área de games é uma área muito boa. Nós temos alunos que trabalham na Alemanha, alunos que trabalham no Canadá, na Ubisoft, né, alunos que trabalham em empresas de fora do Brasil e no Brasil também. E alunos que resolveram abrir suas próprias empresas, fazer seus próprios jogos, né, que também é algo bem interessante. E se você acha que essa é a sua praia, vem estudar no curso de Jogos Digitais, você não vai se arrepender, certo? É um curso muito, muito gostoso de se fazer, é um curso bem trabalhoso, né? Você tem muita coisa para estudar, muita coisa para produzir, mas é uma profissão muito boa. Trabalhar com games é um trabalho como qualquer outro, mas é muito divertido, certo? Você está trabalhando num mercado de criatividade, né? E só isso já é suficiente para você ter uma vida bem feliz. E é um mercado que paga muito bem também. Beleza? Então é isso, agradeço a presença de vocês, agradeço ao professor Armando, professor Trigueiro mais uma vez, a Amanda que está aí com a gente nos bastidores. E é isso, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Acreditamos que podemos mudar o mundo se tivermos o poder da educação e da ciência. Um ecossistema que existe para transformar e ser o melhor em todos os formatos. E quando surgem novas perguntas, juntos encontraremos novas respostas. Processo Seletivo Unifacisa 2021. Seja você a resposta para o mundo. A Unifacisa está de portas abertas para você. Venha conhecer a nossa estrutura e experimentar a incrível experiência universitária do nosso ecossistema. Laboratórios de todas as áreas, complexo esportivo, área de lazer, vivências em sala de aula e muito mais. Temos horários exclusivos para você e contamos com todas as medidas de biossegurança. Agende seu horário e conheça a Unifacisa.